Bom dia, queridos irmãos. Que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo seja glorificado. Aqui quem fala é o irmão Luiz Leal, da minha casa, para os meus irmãos em Cristo Jesus. Notifico que tivemos uma reunião aqui em casa, quarta-feira à noite, a pedido meu, da Eva, do Enéas e os demais, para que viesse fazer um trabalho aqui na nossa casa, né? E pastor Júnior de Goiânia, pastor Roberto, evangelistas também veio um diácono de Goiânia, 4 de Goiânia, que nos deu a Santa Ceia aqui. E também veio de Curitiba o pastor Adriano, o qual vai nos atender aqui, nos trazer a ceia do Senhor todos os meses, conforme o combinado. Não que eles estivessem ligando para nós, para eles virem aqui, mas foi nós que pedimos. Então, nós estamos agradecidos por tudo, por essa visita maravilhosa aos pastores. A pedido do irmão Luiz, de mim, da Eva e do Enéas. E os demais que se interessarem por esta palavra. Nós sabemos que a Bíblia diz que os próprios anjos dos céus, milhões e milhares de anjos que estão nos céus, estão sujeitos, dispostos às ordens de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o Pai entregou para ele todo o poder nos céus e na terra. Então, amados irmãos, eu deixo este aviso para que ninguém venha dizer que esses pastores estão invadindo campos aqui no Paraná. Não. A nosso pedido, eles vieram e a glória de Deus pode se manifestar pela palavra. Mas quero deixar a palavra de Deus para vocês. Vou ler aqui sobre esta dúvida que há no povo de Deus. Irmãos, nós temos que ficar com o que está escrito na Bíblia, meus irmãos. Amém? A Bíblia não pode falhar. Não tem como. Capítulo 10 de Apocalipse, verso 7. Está escrito assim, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus. O segredo de Deus. No singular. Como anunciou aos profetas, seus servos. Esse versículo, nós já pregamos muito, também já falei muito sobre esse versículo, dizendo que isto aqui é o irmão Brana. O irmão Brana não é este anjo. Esse sétimo anjo, nos seus dias que ia tocar a trombeta, está escrito aqui mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos seus servos, aos profetas. Como anunciou aos profetas, seus servos.
Agora que você que está com dúvida nisso aqui, você caminha a palavra de Deus lendo o capítulo 8, diz: havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu por meia hora. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhe dados 7 trombetas. E veio outro anjo após e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muitos incensos para pôr com as orações de todos os santos sob o altar de ouro que estava diante do trono. Então, o primeiro anjo toca no capítulo 8, verso 7. O primeiro anjo tocou a sua trombeta e houve saraiva, fogo, relâmpago, misturado com sangue. Houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Então você acompanhe, do capítulo 8, verso 7 em diante, o primeiro anjo, o segundo anjo, o terceiro anjo, o quarto anjo, o quinto anjo, até o sexto anjo. Nada disto aqui aconteceu ainda na terra. Nada do que esses anjos fizeram. Tocaram e falaram. Nada. No capítulo 9, continua o quinta trombeta. Veja bem. O quinto anjo tocou a trombeta, e vi uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dado a chave do poço do abismo. E abriu-se o poço do abismo, fumaça do poço como fumaças de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. Amém? E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhe dado poder, com o poder que tem os escorpiões da terra. Veja bem, são anjos que tocaram, anjos celestiais, não tem nada a ver com anjos da terra. Não se engane, não vamos pregar engano para o povo. Aí vai, até o quinto do sexto anjo. E aqui diz que esses anjos soltaram cada um a sua trombeta. Realmente isso aí, nada disso aconteceu. E sabe aonde o sétimo anjo tocou a trombeta? Aquele prometido no capítulo 10, versículo 7. Tocou no capítulo 11. No 11, depois das duas testemunhas. Capítulo 11, verso 15. Eu já vou levar lá para vocês verem. Eu vou ler lá. Versículo 15. 11, capítulo 11, verso 15 diz: e tocou o sétimo anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Então, por que
Por que teimar com a palavra? Meus irmãos, amigos, pastores daqui do Paraná, vizinhos, companheiros, e vocês que estão aí teimando com a palavra de Deus, por que teima com a palavra de Deus? Mombrana não é este anjo sétimo, de 10, 7, como nós pregávamos. Não é. Está escrito aqui. Isso não quer dizer que estamos contra o Mombrana. Não estamos contra. Eu não estou contra o Mombrana. O Mombrana foi um homem de Deus que evangelizou e Deus usou ele com milagres extraordinários, segundo a palavra. Mas ele não é o sétimo anjo. Ele não é o mensageiro desta era. Ele não é. Então não vamos teimar com a Bíblia, meus irmãos. E nem queira dizer que estamos blasfemando do Mombrana. Se alguém falar isso, ele está te mentindo. Ouça, pelo amor de Deus. Mombrana foi o que ele é. Não coloque o Mombrana, nem ninguém, nem um homem no lugar que ele não é. Nós somos homens, somos finitos. Infinito é a palavra. Infinito é Cristo Jesus. Vamos pregar a palavra. Se você está teimando contra isso aí, se você tem uma eleição de Deus para ir para o arrebatamento, para o céu, você tem que cair do cavalo que nem caiu Saulo de Tarso no caminho de Damasco. Se você é zeloso por Deus e tem amor pelas armas, você tem que cair do cavalo. Você tem que voltar para a Bíblia, nós temos que voltar para a Bíblia. Ou então serão endurecidos. Há muita misericórdia para nós nesse tempo, meus irmãos. Nesta nova aliança, a Bíblia diz, capítulo 8 de Hebreus, que há muita misericórdia. Deus não atentou para aqueles que se levantaram contra Moisés, contra a palavra de Deus no deserto. Morreram muitos, a terra engoliu. Mas hoje tem misericórdia mais, está escrito lá que ele usa de misericórdia. Para aqueles que têm misericórdia, também usa de misericórdia. Deus não atentou para aqueles, está escrito ali. Mas para esse, Deus vai atentar. Essa nova aliança. Se você tem eleição divina, mas eu tenho medo que o meu povo vai largar de mim, larga a mão. Olha, onde é que nós estamos levando a igreja então? Você é pastor de Deus ou é um mercenário? Se você é de Deus, você tem que levar o povo para os céus. E com mentira você sai longe. A Bíblia fala que fora ficarão os mentirosos, mesmo aquele que ama e comete mentira. Então, São Paulo diz isto, capítulo 6 de 1 Coríntios, dizendo, irmão, for devasso. Vamos largar a mão de devasso, só porque está na frente de trabalhos, dizendo coisas que não é verdade? Não, que Deus nos limpe das coisas que não é verdade. Eu sou um homem também, menti muito, falei muita mentira para o povo dizendo essas coisas. Agora não é tempo de mentir mais para o povo. Mas eu vou perder isto, perder aquilo. Para de olhar para essas coisas. Porque se você fala a verdade, quem fica com a verdade é aquela igreja que você tem que levar para Jesus. Alguém não quer a verdade, que fique fora, porque a escolha é nossa, meu irmão. Jesus disse, quem quiser vir após mim. Não é na marra. Renuncie-se a si mesmo, tome a tua cruz e me siga. Aleluia. Em 72, quando nós aceitamos essa mensagem, nós renunciamos aquelas coisas, porque ali nós encontramos muita coisa boa sobre a Trindade, sobre o batismo, em nome de Jesus, está na Bíblia também, não precisava nem de profeta, sobre ceia, sobre todas essas doutrinas maravilhosas. Mas por quê? Por que esconde do povo
as coisas, sabendo certeza que foram avisados todo o povo, esses pastores amados e queridos que estão pregando, que estão aí pregando a palavra de Deus, que o irmão Brana não é o sétimo anjo e fica falando para o povo, deixa de mentir para o povo. Deixa de mentir, vamos largar a mão de mentir, vamos falar a verdade, porque a verdade nos libertará, Jesus é a verdade. Vamos pregar para o povo das denominações ainda, o mundo que não conhece o Evangelho, mentira. Pregue o que Jesus mandou pregar, ide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura, aleluia. O Evangelho de Jesus Cristo, não existe mentira na palavra de Deus. Céus e terra podem passar, mas Deus não passa. Deus não é homem para que minta, diz a Bíblia, e nem filho de homem para que se arrependa. Falaria ele e não confirmaria? Diria ele e não o faria? Palavra que ele falar se cumpre, se cumpre. Qual é o profeta de Deus? Você pode dizer quem é de Deus, quem não é. A Bíblia relata. Deuteronômio 18 diz o profeta que profetiza, que fala e não é cumprido, ele não falou por Deus. Deus não falou nele. Não pode se considerar como um profeta. Mas vamos ficar com o que está escrito na Escritura. O sétimo anjo toca a sua trombeta no capítulo 11, verso 15. Capítulo 10, verso 7, não é William Brana, pelo amor de Deus. Não é, ali é um anjo. Esses anjos são anjos celestiais. Vê a Escritura. Examine no capítulo 8, capítulo 9, esses anjos. Todos esses anjos que tocam a sua trombeta, todos eles, e depois vem as duas testemunhas no capítulo 11, que segundo as obras que eles vão fazer, o poder de Deus que eles terão nas suas mãos, será Moisés e Elias. Ali sim, Elias já veio porque João Batista veio, pelo amor de Deus. Então, fiquem com a palavra de Deus. Fiquem com a palavra de Deus. A palavra de Deus não pode mentir. Enquanto nós não sabia, você não foi avisado, você não tem culpa. Mas depois que é avisado, nós temos culpa. Nós temos culpa sim. Vamos parar com isso. No capítulo 21 de Apocalipse, versículo 8. Mas quanto aos tímidos, medrosos, que não podem dizer a verdade de medo de perder o povo, mas se é mentira e você está com medo de dizer a verdade, como é que você não vai negar a Cristo? Quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos fornicadores e aos feiticeiros e aos idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago de fogo. E enxofre. Esta é a segunda morte. Tanto homicida como mentiroso, como medroso, que não pode dizer a verdade, fornicadores, idólatras, idolatraram o irmão lá em Goiânia, idolatraram William Brana, foram avisados, e agora como vai ser perante Deus? Aqui está o juízo. Cuidado, nós não queremos julgar ninguém. Estou lendo a Bíblia.
Eu dizer que você vai para o inferno, porque essas coisas, porque não, isso não é de cristão falar. A salvação é para todos que crê e aceita a palavra de Deus e ama a Jesus Cristo. Tímidos, incrédulos, abomináveis, para com isso, porque senão a segunda morte nos vai atingir. Que Deus tenha piedade de nós. Deus tenha misericórdia de nós, que não ficamos com esta coisa terrível. Meu Deus, que Deus nos limpe e nos dê coragem para obedecer às Escrituras. A misericórdia de Deus. Não merecemos de Deus nada, Senhor. Mas o Senhor tem dado esta revelação da Tua palavra. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E o anjo do Apocalipse 18, versículo 4, está clamando: ouvi uma voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejam os participantes dos seus pecados, para que não incorra suas pragas, em suas pragas. Olha aí. Sai dela do quê? Todo movimento que mente, que é denominação, ela faz parte do capítulo 17 de Apocalipse. Então o anjo do Apocalipse 18 está clamando: sai, sai, vamos sair dessas coisas. Que a misericórdia de Deus nos acompanhe. Então, meus irmãos, fiquem com essas palavras. Se você ouviste conselho, aceite o conselho de Deus. Não minta. Eu não quero mentir. Eu já menti muito. Eu já menti muito, mas não quero mentir mais. Não quero. Meu coração tem que ser lavado dessas coisas. Por isso, em 63, Deus me falou, antes de conhecer Ilha Umbrana: toda planta que meu Pai Celestial não plantou, disse Jesus, tem que ser tirada, tem que ser arrancada do meio deste povo que tem que ir com Deus morar para lá, na eternidade. Então, meu irmão, que o Senhor nos ajude, meus amigos, meus irmãos, meus parentes que me ouvem, não fiquem com medo dizendo: irmão Luiz vai para o inferno, fulano está no inferno. Para com essa bobagem. Veja os frutos que tem acontecido diante desses 50 anos desse povo. Veja o início, como é que era. Veja os apóstolos, quem era. Quem eram os apóstolos? Qual é o nome que nós temos que pregar, que salva? Não existe outro nome pelo qual nomes os apóstolos sofreram. Olha bem, pelo qual nome nós vamos sofrer diante das autoridades. São Mateus capítulo 24, São Lucas 21. Qual o nome? Nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Por este nome nós precisamos crer, se for possível, da nossa vida. Porque negar isto, Jesus disse: se tu me negares diante dos homens, eu também vou negar aquele dia. Eu não quero negar mais. Mesmo assim eu preciso de uma limpeza. Ele disse: eu vou mandar fogo do céu e limpar essas coisas. Em 63, Deus me falou a sua graça, a sua misericórdia no meu lar, na minha casa, mostrando 3 escrituras. São João capítulo 10, versículo 22 em diante, valendo. São Mateus 15, versículo 1 em diante, valendo. E o Salmo 24. Ei! Vamos levantar os portais eternos para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Que Deus confirme esta boa palavra para todos. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. O nome que
tem que ser honrado. Este é o nome. E a Bíblia diz, se alguém profere o meu nome, aparte-se da iniquidade. Iniquidade é pecado. Não esteja incluído no capítulo 7, 22 de São Mateus. Muitos me dirão naquele dia, muitos me dirão naquele dia, em teu nome não fiz maravilha, em teu nome não fiz isto, fez... Ele vai dizer o quê? Apartai-vos de mim, não os conheço. Vamos ficar com aquele grupinho, com aquele povo que Jesus vai dizer, vinde a mim, benditos do meu Pai, vinde a mim, benditos do meu Pai, possui por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome, te visitei, tantas coisas, outras coisas. Não fique julgando a coisa sem ler as Escrituras. Não conhece a mensagem de lembrando? Eu li as mensagens. As 200 e poucas mensagens, eu li muitos selos e sei. Muita coisa boa, 80% ou 90% de Deus usou Mombrana, mas não esteja mentindo dizer que ele é o sétimo anjo, que não é. Em nome de Jesus Cristo. Tem misericórdia. Amém.